Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, edição janeiro de 2022. E vamos ver se essa primeira caixa do ano está tão interessante quanto a sua irmã mais velha. Bom pessoal, sempre vale o aviso, eu também assino a outra caixa da empresa. Sim, a tag Curadoria, caixinha azul. Essa aqui, que está na minha mão, também é aqui de janeiro, que eu desempacotei lá na semana passada, também neste mesmo horário, às 9 da noite, que é o horário consagrado aqui no Montado de Livros, para a gente fazer os unboxings, ou seja, colocar na estante novos livros. Dá uma olhada no vídeo que eu deixo aqui em cima para você conferir o que tem aqui dentro, porque na verdade devia ter um livro a mais, um livro extra que eu ganhei porque alguém se valeu da meu cupom ali de assinatura que está na descrição do vídeo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas de qualquer forma vamos ao principal, que é abrir a caixa laranja, a irmã mais nova ali da caixa azul, que na verdade foi a primeira caixa da empresa Tag Experiências Literárias, que é sempre o esquema de caixa mistério, ou seja, você compra a caixa e não sabe qual livro que vai receber. Quer dizer, tem alguns palpites, algumas dicas, você pode ir até deduzindo, mas eu sou daqueles que gostam mesmo de abrir a caixa sem saber de nada e ser surpreendido. Como eu disse lá na abertura, a caixa de janeiro aqui, da caixa azul, da curadoria, tô me enrolando todo, hein? Tava bem interessante, mas sim, temos dois elementos, aliás, o mesmo elemento que vem nas duas caixas, que é o que você pode perceber aqui, já fazendo o apanhado geral. Sim, esse primeiro produto que está aqui na frente é o mimo aqui de janeiro. Daqui a pouco mostro com mais detalhes para vocês. O que vale sim é aqui o principal, a prata da casa, que é, jogar a caixa fora, o principal que temos o livro, claro, mais o estojo, também uma revistinha cheia de informações e também um marcador de página. Sem muitas enrolações, vamos para o estojo, onde aqui no detalhe você pode perceber que é apenas um belo grafismo, também não muito rebuscado, mas aquelas coisas que você não consegue definir direito exatamente do que se trata, será que isso remete à história ou não, e o máximo que a gente consegue chutar é que talvez esses pontinhos brancos, meio que junto com, claro, o elemento do lado, lembrem olhos, sim, olhares, e talvez forçando a barra. Bom, rodando, você descobre que do outro lado do estojo é a mesmíssima coisa, realmente algo que você não consegue nem supor do que se trata essa história, e aí a gente tem, claro, apelar para dar uma olhada na lombada e descobrir o título da vez, que é A Pintora de Rena, de Aoka Yoshi. Pois é, ok. Bom, antes de falar exatamente a respeito do título, né? Mais uma vez, a lombada aqui está diferenciada em comparação com todos os outros anos anteriores. E parece que virou um padrão, porque isso também está acontecendo a partir de agora, desse janeiro de 2022, lá na tag Curadoria. Ou seja, a lombada agora ela é apenas metade, porque abaixo, na parte inferior, ela apresenta o mesmo elemento que já compõe todo o estojo. É praticamente só um selinho em cima, né? Não é uma lombada completa, mas enfim. Remetendo então ao título da obra, a gente pode sim considerar que esta capa faz uma referência à Rena, claro, aquelas pinturas corporais. Aí se explica completamente esse grafismo representado aqui no estojo. Ok, tirando os elementos principais, que são o livro e, claro, a revistinha, a gente descobre que lá por dentro temos apenas uma cor sólida no tom róseo. Pois é, somente isso, nada demais. É uma capinha interessante, um grafismo ok, nada, claro, que faça a gente dizer, caramba, que coisa sensacional. Enfim, temos a revistinha aqui do lado, que daqui a pouco eu vou mostrar com bastante detalhe para você que é curioso. Mas antes, claro, vamos dar uma olhada aqui na capa do livro da vez, que apresenta, sim, algum elemento que se conecta ali ao estojo, que é exatamente aquele formato que parece um olhar, né? Mas aqui a gente pode dizer que então é um botão de alguma flor que ainda não abriu. Pois é, e temos também outras coisas aqui que remetem, claro, a elementos florais. Aqui em A Pintura de Rena, de Aoka Yoshi. Yoshi ou Yoshi? Agora não sei. Talvez sim, talvez não. De qualquer forma, né? Vamos dar uma olhada então à procura de informações lá na quarta capa aqui da publicação, onde temos um retrato vívido e irresistível da luta de uma mulher em busca de realização pessoal e profissional em uma sociedade que oscila entre a tradição e a modernidade. A Pintura de Rena abre ao leitor a porta para um mundo, a Índia pós-independência,
que é ao mesmo tempo exuberante e encantador, duro e cruel. Então já temos até a localização aqui da história numa tradução da Cecília Camargo Bartalotti. Olha só que coisa curiosa, né? Colocam aqui em destaque aquelas frases, né, de efeito, chamativa, né? Me cativou do primeiro capítulo até a última página. Grande coisa, né? Mas o que é interessante é quem disse, né? Foi a atriz Reese Witherspoon. Ok, mas e daí? Só acredita em alguma coisa? Para falar a verdade, não muito, né? Mas o que vale é que sim, temos uma história lá da cultura indiana. Gosto bastante. É sempre interessante. Uma visão que deve ser, não sei, talvez com uma pegada um pouco feminina, só porque a pintura de Henna me parece lembrar uma coisa mais ou menos disso, né? Tem a modernidade também, a tradição, não sei, me parece uma coisa que, aquela coisa da sociedade, né? As tradições, né? Que colocam em cima das pessoas, aquela coisa do casamento, também tem muito disso na Índia, né? Questões de casamento é sempre muito forte, mas enfim, vamos, antes de abrir aqui o livro, dar uma olhada no marcador de página. Bom, aqui temos aquela coisa para lá de tradicional, e aí eu posso dar um ponto a respeito lá da outra caixa, a caixa azul, né? Se tivermos uma pequena novidade, uma pequena, digamos, coisa não habitual que temos aqui na caixa laranja, que é apenas um recorte básico da capa do livro, ou então lá do estojo. Aqui, digamos que é os dois, né? Porque do fundo você pode perceber, talvez vocês não consigam porque está muito escuro, mas tem aqueles mesmos padrões que a gente viu lá no estojo. E em primeiro plano nós temos aquele motivo que remete ao olho, né? Ou ao botão de alguma flor. E temos aqui também uma boa composição. Não dá para dizer que isso aqui tá feio, não. Tá bacana, gostei. Tem a certa variação também. Mas atrás, o que temos de frase? Os pobres não eram os únicos aprisionados por sua casta. Basicamente, é uma frase muito simples, né? Só que, claro, tá super condizente com eu ia falar problema, né? Mas problemas entre aspas, porque é parte da cultura lá deles, dos indianos, né? Aquelas coisas realmente da casta aqui, como já adiantou um pouco então a sinopse do livro, vai ficar por aí também sempre relacionado a quem nasce numa casta não consegue ascender a outra porque aqueles problemas, né? Não pode se cruzar, aquela salada toda, né? Típico da cultura deles, mas é isso. Nasceu lá, viva com isso, ué. Enfim, tem esse problema, mas é uma frase ok, digamos assim. Vamos dar uma olhada então no interior do livro, onde, abrindo logo de cara, temos uma orelha com algumas informações a respeito da história, provavelmente. Deixa eu ver. Fugindo de um casamento abusivo, olha lá o tema, né? Lashmi, acho que é assim que fala, né? De 17 anos, acaba indo parar na vibrante cidade rosa de Jaipur nos anos 50. Ali, ela se torna artista de henna e, confidente, mais requisitada pelas mulheres da alta sociedade indiana. Mas, guardando os segredos dos ricos, ela jamais pode revelar os seus próprios. Conhecida por seus desenhos maravilhosamente intrincados e pelos conselhos sábios, Lakshmi deve agir com discrição e cuidado para evitar as fofocas invejosas que poderiam destruir sua reputação e acabar com seu sustento. Enquanto persegue o sonho de ser independente, ela é surpreendida por seu marido, que a localizou depois de muitos anos e ainda trouxe uma jovem espirituosa a tiracolo, uma irmã que Lakshmi nunca soube que tinha. Tá, então a história começou a ficar enrolada. Mas enfim, né? Tem outros detalhes aqui na orelha, mas acho que aí já é spoiler demais pra gente. Continuando, temos a espécie de talvez folha de guarda aqui, totalmente uma cor sólida laranja, e depois a tradicional frase: essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Depois o frontispício, a pintura de henna de Alka Yoshi, tradução, como já havíamos comentado, né, da Cecília Camargo Bartalotti. Aqui, primeira edição, numa parceria da Verus Editora com a tag. Bom, dando uma olhada aqui no expediente, o que a gente pode achar de interessante? Temos que ilustrações de capa e miolo é da Flávia Amaral e a diagramação do Leandro Tavares. Ok, e aqui no catálogo sistemático temos apenas que sim, é uma ficção indiana. Nas dedicatórias aqui na próxima página temos: para minha mãe, Sudalatika Yoshi, que apoiou minha independência; para meu pai, Ramesh Chandra Yoshi, que cantava para mim as mais doces canções de ninar. Realmente não sei como pronuncia o sobrenome, Yoshi ou Joshi. Parece mais japonês do que indiano, né? Depois temos algumas epígrafes, como o viajante tem que bater em cada porta estrangeira para chegar à sua e tem que percorrer todos os mundos exteriores para alcançar o santuário mais íntimo no fim. Extraído do poema Viagem para Casa, de Rabindranath Tagore, ou algo bem parecido com isso. Frase interessante. Já outra aqui é um provérbio hindu:
Quando a deusa da riqueza vem lhe dar a sua bênção, não saia da sala para lavar o rosto. Bom, muito bom. E aí já começa o livro com personagens. O que é isso? É uma lista realmente de todos os personagens, olha só. Curioso, né? Isso é bem comum em histórias de fantasia, né? Será que vai por aí? Essa história por aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí sim começa o prólogo desta história aqui indiana, que tem quantas páginas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, vendo no finalzinho aqui, temos umas receitas. Olha só que coisa curiosa. 351 páginas. A letrinha aqui é mediana. Dá para transformar esse livro aqui em umas 450 páginas por aí. Não deve ser fácil, não deve ser uma leitura complicada não, de maneira alguma. Pelo menos assim, aparentemente, né? A sinopse não deu nada de esquisito, não ser uma irmã nunca conhecida. O que isso pode ser de complicado? Não sei. Enfim, vamos dar uma olhada então na revistinha à procura de mais informações a respeito aqui da história. Temos já aqui no detalhe que demonstra uma grande simplicidade, se valendo daquele elemento do olhar. Pois é, nada demais, bem fraquinho essa ilustração aqui, né? Bom, rodando aqui a gente dá de cara com outra frase, agora de Eliane Ferrante, lá do seu livro Dias de Abandono. O futuro, pensei, será todo assim, a vida viva junto ao cheiro úmido da terra dos mortos, a atenção com a desatenção, os saltos entusiastas do coração junto às quedas bruscas de significado, mas não será pior do que o passado. Frase interessante. Eu nunca li Helena Ferrante até hoje, preciso conferir algum dia. Bom, abrindo a revista aqui, damos de cara com a tradicional cartinha ao leitor. Olá, Tagger! Você já sentiu, ao descobrir a obra de um autor, como se estivesse começando uma nova amizade? A ligação foi imediata. Você adorou conhecer as histórias daquela pessoa e passou a se inteirar de todas as novidades vindas dela. Pois é, reside aí boa parte da magia proporcionada pela leitura. Nesta relação, nós, da TAG, frequentemente nos sentimos como aquele amigo que apresenta um conhecido ao outro, na expectativa que essa rede de afinidades se amplie cada vez mais. Ok, no fundo não está falando nada a respeito da história. Ou tá, não sei. Enfim, continuando aqui com a revista, temos as tradicionais ilustrações dos colaboradores aqui dessa edição e no sumário damos de cara com... Caramba, cada vez menos eles dizem o que tem aqui no sumário, exatamente nos artigos, né? Parece um jogo de adivinhação agora. Experiência do mês, porque leu o livro do mês, contexto histórico, entrevista com a autora, para ir além, imersão e próximo mês. Realmente... Bom, em seguida temos a medicação da playlist para ouvir, claro, durante a leitura. E também temos algumas coisas a respeito do projeto gráfico e também do mimo. Eu pulo isso porque geralmente são spoilers. Lembrando, a revista aqui também da Tag Nerd sofreu uma reformulação gráfica, assim como a da revista da Tag Curadoria. E basicamente é o mesmíssimo padrão de uma para outra, não tem aquela diferenciação como havia até o final do ano passado. Enfim, de novo, eles também se valem de frases de algumas pessoas e personalidades para começar a falar sobre o livro. Ok, temos então o primeiro artigo, O Santuário Íntimo de Alka Yoshi, ou Joshi, um texto de Deborah Sander. A autora se debruça sobre elementos estruturantes da sociedade indiana, expostos nas sutilezas das interações entre os personagens. Tem uma frase aqui do Tolstói, olha só. Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. É uma frase conhecida dele. Bom, um texto grandinho da Sanders. E depois temos Entre a Hierarquia e a Mobilidade Social. Um texto escrito por Paula Sperby. Alka Yoshi ou Joshi reflete sobre castas e independências da Índia. Saiba mais sobre a história do país. Ok? Texto longo também. Continua com: as mulheres merecem o poder de tomar as decisões que afetam seus destinos. Um artigo da Rafaela Pechansky, que na verdade é uma entrevista, né? Sim, é uma entrevista com a autora, que aliás tem a foto dela aqui, ó, só a Alka por aqui. Bom, e no meio aqui da entrevista você encontra a resposta para aquelas tradicionais perguntas, né? E sempre tem boas dicas literárias aqui, com certeza. Continuando, temos Tradições Femininas, outro texto da Deborah Sander, que fala sobre rena, vestimenta, dança, que mais? Só, mas claro, da cultura indiana. E por fim, me parece que já é o último artigo, Retratos Indianos, onde temos várias dicas aqui
de livros também, né? Como O Deus das Pequenas Coisas, Intérprete de Males, que aliás eu já fiz a leitura desse livro e fiz também resenha de todos os contos contidos dentro desta coletânea de pequenas histórias. Eu gostei bastante da experiência de ler Jhumpa Lahiri. Vou deixar um link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito deste livro. Bom, e continua com O Grande Passo, depois Trem para Paquistão e acaba, porque aí já vem dicas para fevereiro e março aqui da publicação da Tag Inéditos, mas eu não gosto de olhar porque não gosto de tomar spoilers. Pois é basicamente uma história, acho que não tem nada demais, mas não tem problema. De qualquer forma, é uma leitura rápida, né? Quando a gente consegue encaixar ali nas listas de leitura, acho que deve ser bastante divertido. Bom, vamos então para o mimo do mês. Que, como vocês podem perceber, já que o título é Vozes Plurais 2022, sim, se trata de uma agenda? Não, é um planner, na verdade. Mas temático, como eles gostam de fazer aqui na caixa. E este planner foi enviado tanto para o pessoal que compra a caixa laranja quanto a caixa azul. Ou seja, eu tenho 2. Fazer o que, né? Bom, abrindo, temos a folha de guarda na cor sólida aqui, depois o frontispício, logo em seguida uma cartinha que fala desse momento, né, de sempre ganhar um planner, o pessoal gosta de ganhar o planner. Depois fala que a temática aqui desse ano é sobre a diversidade. Depois, eu estou passando batido porque eu já li tudo isso lá quando eu abri a caixa azul. De qualquer forma, temos várias referências a várias coisas de diversidade, como por exemplo a diversidade geográfica. Depois você pode ver a diversidade de PCD, que eu não faço a mínima ideia do que é isso. Diversidade indígena, como também diversidade de autoria negra, diversidade lésbica. E você vai encontrar um monte de diversidade aqui, diversidade gay, bissexual, enfim, é o mundo dividido em um monte de caixinha para você nunca mais ser apenas, e grandiosamente, né, um ser humano. Agora você tem que pertencer a uma dessas caixinhas, você não pode mais ser, né, chegar para o outro e dizer, eu sou gente, acabou, encerrou o assunto e quem você está conversando já entendeu absolutamente, você não precisa, você não pode mais fazer isso, né, você não pode me apresentar apenas como uma pessoa, não pode, você tem que ser colocado em uma caixinha. Faz isso quem quer, na verdade, né? Enfim, é um planner. Eu, pessoalmente, eu não gosto de planner, não gosto de agenda, não gosto de calendário. Sempre que vem esses mimos, ao final de um ano ou começo de um novo, eu falo que é um mimo que, para mim, não me interessa. Não vou usar, provavelmente, para nada. Mas, como tem bastante gente que curte, né? É por isso que eles mantêm aqui dentro da caixinha. Mas, de qualquer forma, começou, sim, bem o ano aqui da Tag Inéditos. Bom, claro que no apanhado geral aqui do kit de janeiro de 2022 a gente pode fazer uma consideração um pouquinho mais direta, dizendo que não tem nenhuma novidade nos grafismos apresentados, porque aqui no finalzinho do vídeo a gente atribuiu uma nota justamente para isso, o projeto gráfico, que eu sempre digo que é o que atrai você para comprar ou não a caixa do mês seguinte. O visual aqui, claro, ele segue um padrão um pouquinho abaixo do que é o da curadoria, porque a proposta aqui da Tag Inéditos é ser mais, entre aspas, e muitas aspas, popular. Ou seja, não é quer dizer, eles se valem desse argumento para não precisar caprichar na arte, né? Eu não gosto desse pensamento, né, de apresentação do seu próprio produto, ou seja, é mais popular, então você não precisa fazer coisa bonita. Eu não gosto desse conceito realmente, mas de qualquer forma, não tem nada demais aqui, não dá para dizer que isso aqui, oh, caramba, que coisa excepcional, legalzinho, a gente pode definir, legalzinho, tá aí, uma definição boa. O mimo da vez é aquela coisa que eu digo que para mim realmente não me atrai, e se fosse dispensado. Teve um ano que eles esqueceram de colocar dentro da minha caixa e eu não fiquei triste. Claro, acho que foi um calendário daquela vez, não, acho que foi uma agenda. Não foi o calendário meu. Eu perdi um calendário e não fiquei triste, porque é realmente um mimo que eu não curto. Enfim, para o pessoal que curte, tudo bem, né? Mas em termos gráficos, sim, eu posso considerar que essa arte aqui começa de maneira um pouquinho inferior. A história eu acho mais interessante do que o projeto gráfico. Portanto, para esse kit aqui, de janeiro de 2022 da Tag Inéditos, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Não dá para chegar numa nota máxima com essa coisinha aqui bem básica. Pelo menos não é ruim. E pode apostar, ao longo dos próximos meses, eles vão apresentar para a gente alguma coisa assim de péssima qualidade. Porque eles sempre fizeram isso em todos os anos. Eu não estou sacaneando, não.
eles sempre largam a mão de muitos projetos gráficos aqui. Eu não gosto disso, afinal de contas eu pago por este produto que eu estou recebendo deles, né? Enfim, tá combinado então que no próximo mês, lá em meados dele, teremos a abertura da caixa azul e na semana seguinte da caixa laranja. Portanto, já fica combinado. Se você gosta desse tipo de produto, pode assinar o canal e clicar no sininho para ser notificado das próximas atualizações a respeito disso. E também, se você curte, tem interesse em saber exatamente como é mais detalhes da caixa mistério, utilize o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Você vai ser remetido diretamente lá para o site da empresa, e se você acabar aceitando fazer uma compra da próxima caixa, ou quem sabe do próximo, fazer assinatura anual, na verdade você ganha um desconto. Pois é, usando o meu link, hein? De qualquer forma, vale o interesse de dar uma olhada lá para ver como é que é o esquema realmente da empresa. E lembrando, eu faço isso de graça, não estou sendo pago para isso não, tá? De qualquer forma, fica combinado que teremos mais aberturas de caixas na próxima segunda-feira de comprinhas básicas. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros unboxings aqui da Tag inéditos que aconteceram lá no ano passado, em 2021. E tchau!